O que pode te tornar um profissional valorizado e até mesmo disputado no mercado de trabalho? Dois fatores. Primeiro, alta demanda e pouca oferta de mão de obra. Segundo, conhecimento técnico específico que poucas pessoas têm. Preste atenção, porque eu vou te mostrar uma profissão com alta demanda no mercado industrial e com escassez de mão de obra capacitada. Se você está dando os primeiros passos na vida profissional ou está pensando em fazer uma transição de carreira porque se sente insatisfeito e desvalorizado onde está, preste muita atenção, porque eu vou te apresentar uma profissão com excelentes salários e te mostrar o caminho para ser um técnico valorizado e disputado no mercado. Se liga aí! Para começar, vamos dar um passo atrás e entender a origem dessa profissão. E pode parecer que saber a história não seja muito importante, mas preste atenção, porque eu vou te mostrar o que esse pequeno resumo da história tem a ver com você e onde você deseja chegar. A história da instrumentação se confunde com a própria história da indústria. Ela remonta lá aos primórdios da Revolução Industrial no final do século XVIII. Antes desse período, os processos industriais eram realizados de forma manual, sem uso de tecnologias para medição, controle e automação, com certeza. Mas com o surgimento das primeiras fábricas e da mecanização dos processos produtivos, tornou-se necessária a criação de instrumentos para poder monitorar e controlar variáveis importantes como temperatura, pressão, nível, fluxo ou vazão. Porém, os princípios de funcionamento desses instrumentos tiveram marcos na história bem antes disso. À medida que os cientistas iam descobrindo como medir essas grandezas da física, eles começavam então a ser inseridos dentro do contexto industrial. Um exemplo disso é o desenvolvimento do manômetro. Ele foi inventado pelo físico italiano Evangelista Torricelli lá em 1643. Com esse invento, foi possível então começar a medir pressões dentro de sistemas fechados. Mas foi lá no século XIX, com o avanço da ciência e da engenharia, que começaram a surgir alguns instrumentos que foram fundamentais para a indústria, como por exemplo os termômetros, os barômetros, medidores de vazão, válvulas de controle. Lá no final do século XIX, um pouco antes, lá no período da Segunda Revolução Industrial, a instrumentação industrial passou por uma grande revolução. E essa evolução, ela estava ligada intimamente aos primeiros sistemas de controle automático. Podemos destacar, por exemplo, trabalhos do inventor James Watt, que ele foi responsável pela criação do regulador centrífugo da máquina a vapor, e Nikola Tesla, que desenvolveu o sistema de controle de velocidade para motores elétricos. Mas o avanço mesmo só começou a surgir lá no século XX. A instrumentação industrial começou a se desenvolver mais rapidamente ali com o advento da eletrônica, quando começaram a surgir, por exemplo, os primeiros controladores eletrônicos com o PID, proporcional integral derivativo, e com isso permitiu um controle mais preciso, mais eficiente dos processos industriais. Além disso, começou a haver avanços dentro da tecnologia dos sensores, transmissores, aquisição de dados, tudo isso contribuiu para uma instrumentação cada vez mais sofisticada e mais integrada. Mas foi a partir da década de 70, em 1970 para frente, com o início do que chamamos de terceira revolução industrial, que começaram a surgir ali os computadores, a digitalização de sistemas, iniciou a era da automação industrial. Sistemas como os controladores lógicos programáveis, os CLPs, onde você podia agora configurar entradas e saídas, e esses equipamentos microprocessados começaram meio que a pensar, e podiam assim controlar um grupo maior de equipamentos. Mas será que com a chegada desses equipamentos diminuiria a necessidade de humanos intervindo no processo? E para lidar com esses equipamentos, será que seriam necessários mentes brilhantes para isso? Já já eu vou falar sobre esse assunto. Mas nessa época também começaram a surgir sistemas supervisórios, como o SCADA, o SDCD. Esses sistemas de controle agora conseguiam integrar uma infinidade maior de malhas dentro de uma planta ou dentro de um conjunto de plantas e permitiram assim uma sinergia dentro de uma fábrica que não era possível quando as malhas trabalhavam individualmente com os CLPs.
Esses avanços revolucionaram a forma como os processos industriais eram monitorados e controlados, e agora começaram a tornar mais eficientes, mais seguros e mais flexíveis. Atualmente, com a chegada da indústria 4.0, a integração de tecnologias como o IoT, a internet das coisas, a inteligência artificial, o crescimento gigantesco na capacidade de processamento de dados, agora a instrumentação industrial está passando por uma nova revolução, o que chamamos de quarta revolução industrial. Sensores inteligentes, redes de comunicação avançadas e sistemas de análise de dados em tempo real estão transformando a maneira como as empresas monitoram e como elas gerenciam seus processos produtivos. E agora estão abrindo caminho para uma indústria cada vez mais conectada e cada vez mais inteligente. Mas onde você entra nessa nova era da indústria? Talvez esteja entrando no mercado de trabalho agora, ou quem sabe já trabalhe na indústria e queira expandir seus horizontes para outras opções. Ou quem sabe ainda esteja pensando em fazer uma transição de carreira para uma área industrial. Milhares de profissionais fazem essa transição todos os anos, porque enxergaram grandes oportunidades em um dos setores que melhor remunera hoje no país. E onde bons profissionais são literalmente disputados entre as empresas. Acredite, disputados. E talvez isso tenha criado uma curiosidade sobre o que faz esse profissional, o técnico em instrumentação, o que tem de especial nele. No tópico à frente, a gente vai ver detalhes sobre isso, como é o dia a dia de um técnico em instrumentação. Mas por enquanto deixarei com você um adendo importante. É que essas empresas estão cada vez mais focadas em contratar profissionais que estejam alinhados com novas tecnologias e profissionais que demonstrem disposição para aprender continuamente. Isso envolve investir em você, investir em seu crescimento profissional. Esse alinhamento é essencial para enfrentar a rápida evolução do mercado de trabalho e as mudanças tecnológicas que são constantes. A transformação digital é uma realidade em praticamente todos os setores. É lógico que existem fábricas que ainda trabalham com equipamentos lá da década de 70 e 80 e em muitos casos vão continuar sendo usados enquanto estiverem funcionando. Mas esses equipamentos têm vida útil. E quando chegar o momento, serão substituídos por tecnologias com décadas à frente da anterior. Então, se você se apega muito a tecnologias antigas, porque era o expert no assunto, quando essa migração acontecer, você ficará obsoleto no mercado. As empresas estão implementando novas tecnologias, com o intuito de melhorar processos, produtos, serviços, e por isso precisam de profissionais que compreendam essas ferramentas e que possam contribuir para a sua implementação e também para a sua otimização. Qual o motivo disso? Competitividade. Para elas se manterem competitivas, elas precisam inovar constantemente. Isso requer equipes que não apenas possuam conhecimentos atualizados, mas que também estejam dispostas a aprender novas habilidades e a adotar novas abordagens de maneira rápida e eficiente. Por isso, a capacidade de adaptação é crucial no mercado de trabalho atual. Profissionais que demonstram uma mentalidade de crescimento e disposição de aprender são vistos como mais valiosos, pois podem se adaptar mais facilmente às mudanças e às novas exigências do mercado. Significa isso que um profissional da indústria precisa ser um gênio da matemática, da física ou da química? Não. Na verdade, com o avanço tecnológico, tornou-se até mais fácil o trabalho do profissional. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei na indústria, lá quase 20 anos atrás, na hora de instalar um medidor de vazão por pressão diferencial com placa de orifício, você tinha que fazer uma série de cálculos para determinar os valores de configuração do instrumento. Eu me recordo que no Senai nós passamos uma semana inteira aprendendo esses cálculos. E o nosso professor na época, o Paulo Roberto, Paul Robert, como a gente chamava, sempre dizia para nós: não vai demorar, os instrumentos vão fazer tudo isso automaticamente. Mas vocês precisam aprender o cálculo, precisam saber como funciona. E realmente, hoje não há necessidade de ser um nerd para ser um bom técnico. O que as empresas realmente valorizam é a disposição para aprender, a adaptabilidade,
a capacidade de aplicar novas habilidades e conhecimentos de forma eficaz. Mas, para se destacarem no mercado atual, os profissionais não devem apenas se manter atualizados com as novas tecnologias, mas também demonstrar uma atitude proativa em relação ao aprendizado. Você precisa tomar a iniciativa para que você desenvolva novas habilidades e novas competências. Mas quais são as funções e as responsabilidades do técnico em instrumentação? Vamos aprofundar um pouco nessas funções desse técnico tão importante. Como é o seu dia a dia? E isso é fundamental para que você entenda lá na frente, quando a gente for explicar a grande importância da instrumentação dentro da indústria. Para isso, inclusive, vamos fazer uma comparação com algo simples da sua rotina, como tomar banho de chuveiro, por exemplo. Mas já vamos chegar lá. Por enquanto, vamos pensar na rotina desse profissional. A rotina de um técnico em instrumentação pode variar, com certeza, dependendo do setor industrial, do tipo de empresa, do tamanho da equipe de instrumentação. No entanto, há algumas atividades comuns que fazem parte da rotina desse profissional. Vamos explorar essas atividades de forma geral. Por exemplo, segurança. Assim que o técnico inicia sua jornada de trabalho, logo às 8 da manhã, a equipe executa uma coisa que chamamos de diálogo diário de segurança. É uma breve reunião, uma conversa que ocorre regularmente no ambiente de trabalho para discutir questões como saúde, segurança, meio ambiente. O objetivo ali é promover a conscientização sobre o cuidado mútuo. Também o objetivo é identificar e mitigar riscos para garantir que todos os trabalhadores estejam informados sobre as práticas seguras e também sobre as políticas de segurança da empresa. Essa reunião geralmente dura cerca de 15 minutos. Depois disso, ele passa para uma etapa que chamamos de planejamento e organização. Ele inicia o dia revisando ali sua agenda e planejando as atividades que serão realizadas. Isso pode incluir calibrações programadas, manutenções preventivas, instalações de novos equipamentos, talvez até intervenções corretivas em caso de falhas. Dependendo do tipo de indústria e dos equipamentos sob sua responsabilidade, o técnico pode precisar se deslocar para diferentes locais de trabalho, como as plantas industriais, as refinarias, as plataformas offshore, entre outros. Em muitos casos, ele vai precisar trazer esses instrumentos para o laboratório de calibração. Falando em calibração, vamos entrar nessa parte, as calibrações e as manutenções. Essa é uma parte significativa da rotina, que envolve exatamente isso, calibrar, que nada mais é do que comparar a leitura do instrumento que está lá no campo com padrões ou com instrumentos rastreados. Geralmente isso é feito para que você saiba se precisa realizar algum ajuste no instrumento para que ele comece a ler correto. Entre eles estão transmissores de pressão, medidores de temperatura, de vazão, de nível. Além disso, o técnico também realiza manutenções preventivas para que garanta o bom funcionamento desses equipamentos nas áreas. O técnico em instrumentação também executa diagnóstico de falhas. Caso ocorra falhas nos sistemas de instrumentação, a função dele, ele é responsável por diagnosticar a causa do problema. E isso é fundamental. Isso envolve a utilização de ferramentas de diagnóstico, análise de dados, testes, tudo isso para ele conseguir identificar e corrigir falhas de forma eficiente. Uma outra coisa importante é a configuração dos equipamentos. Dependendo do setor da indústria ou do tamanho da fábrica, o técnico pode passar parte do tempo programando e configurando esses equipamentos que são usados no controle. Por exemplo, os CLPs, que são controladores lógicos programáveis, que são sistemas de automação, redes de comunicação, e isso requer conhecimento de linguagem de programação e de integração de sistemas, mas não é em todos os casos que o instrumentista atua nessa área. Também, após cada atividade realizada, o técnico em instrumentação ele registra detalhadamente informações dentro dos seus relatórios técnicos. Essas informações são importantes sobre as intervenções, as condições dos equipamentos, resultados de calibrações e das manutenções. E essa documentação ela é fundamental para que você possa rastrear todas as ações, o cumprimento das normas e dos padrões técnicos.
Em muitos casos, o técnico em instrumentação também dá o suporte para a operação e para emergências. Em situações de emergência, o técnico em instrumentação pode ser chamado para prestar um suporte técnico imediato. Isso pode ocorrer em ações rápidas, por exemplo, para resolver problemas críticos e para garantir a continuidade dos processos industriais. Essa é uma visão geral, né, que nós estamos fazendo aqui. Uma visão geral da rotina de um técnico e exige habilidades técnicas, mas não que você seja um nerd. É importante que você seja organizado, que você tenha capacidade de análise de resolução de problemas e o principal, que tenha compromisso com segurança e com a qualidade dos processos industriais. Agora, nós vamos discutir a importância da instrumentação dentro do cenário industrial. Em um cenário onde a eficiência operacional e a qualidade dos produtos são essenciais, a instrumentação desempenha um papel crucial. Existem vários sistemas de controle utilizados pela indústria. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no PLC, controlador lógico programável, mas você já ouviu falar nos sistemas supervisórios? O SCADA, o SDCD, por exemplo? Já já nós vamos explicar em detalhes sobre eles e a importância deles para a automação da indústria. Mas por enquanto vamos focar na parte instrumental desse processo. Por que a instrumentação é tão importante para a indústria? Porque ela permite o monitoramento em tempo real de variáveis importantes, como nível, temperatura, pressão, fluxo, e permite ajustes rápidos e precisos. Resulta assim em mais segurança, em redução de custos, aumento da produtividade, melhora a qualidade, cuidado com o meio ambiente, uma infinidade de funções. Para você ter uma ideia da importância do controle e da instrumentação, por exemplo, a medição de variáveis importantes como nível, pressão, vazão, temperatura dentro da indústria, uma pequena parte de sua rotina, como tomar banho em casa, como chuveiro, requer o monitoramento dessas 4 grandezas principais. Seu banho lá, no final do dia, no chuveiro, aquele banho quente. Quais são as variáveis? Primeiro você precisa monitorar o controle lá do nível de sua caixa d'água. Você precisa utilizar um instrumento simples, como uma boia, que talvez você nem tenha dado tanta importância ou talvez nunca tenha visto, mas ela trabalha diariamente enquanto você dorme. É essa boia que monitora o nível da caixa d'água e garante que ela seja reabastecida quando necessário. Quando você precisa garantir o fluxo de água dessa caixa até o chuveiro, para isso você utiliza uma válvula, um registro, né, que fica logo antes do chuveiro e ali você abre e fecha quando necessário. Mas além da vazão, né, do fluxo, você também vai precisar de pressão. Ninguém toma banho com água sem pressão, né? E para isso você pode usar 2 recursos. Primeiro, a gravidade. Você coloca a caixa d'água em uma posição elevada e a pressão atmosférica exercida sobre a coluna faz todo o trabalho. Quando isso não é possível, quando a caixa d'água não pode ficar num lugar alto, às vezes o próprio chuveiro tem uma bomba interna que garante a pressurização da água para o seu banho. E por último, você precisa controlar a temperatura. Você ajusta ali o ponto ideal de temperatura que você quer, né? E depois o chuveiro, né, a resistência, vai garantir um banho confortável e relaxante. Então, se para um simples banho você precisa monitorar tantas variáveis, então imagine uma indústria de transformação onde você pega uma matéria-prima com pouco valor agregado e transforma isso em um produto de alta qualidade. É fundamental a instrumentação. Ela desempenha um papel excepcional dentro da indústria moderna, sendo um dos pilares que sustentam o funcionamento eficiente e seguro nas operações. Nós vamos explorar mais detalhadamente a importância da instrumentação em diferentes aspectos, por exemplo, no controle de processos e de qualidade. A instrumentação permite um controle preciso daquelas 4 principais variáveis. É lógico que existem muitas outras, mas as principais são essas 4. E isso é essencial para garantir ali a qualidade dos produtos finais, para evitar que haja variações indesejadas que podem afetar a consistência e até a conformidade dos padrões de qualidade. Além disso, a instrumentação garante uma eficiência operacional e redução de custo, porque ela monitora aquelas variáveis importantes e contribui assim para a eficiência operacional dentro das instalações industriais. Isso inclui a otimização do consumo de energia, o uso mais eficiente de matérias-primas, redução de desperdícios, diminuição do tempo de parada não planejada. Resulta também até em economia de custos, e isso de maneira significativa.
Além disso, a instrumentação contribui muito para a automação industrial, porque ela é fundamental para que você consiga ler e então controlar essas variáveis. Sensores, atuadores, sistemas de controle automatizados, tudo isso permite que a operação seja realizada de forma autônoma e eficiente. Isso reduz a dependência da intervenção humana e evita também aquelas tarefas repetitivas. Além disso, aumenta a produtividade industrial. Além disso, a instrumentação garante um monitoramento em tempo real e diagnóstico de falhas. Ela proporciona um monitoramento contínuo das condições operacionais de cada equipamento e permite assim um diagnóstico antecipado de falhas, permite também que você consiga ver variações anormais, situações de risco, e ela ajuda inclusive a implementar ações corretivas e preventivas através dos sinais que ela recebe. Contribui assim para a segurança e contribui para a disponibilidade dos equipamentos. A instrumentação tem um papel fundamental dentro da garantia da segurança dos trabalhadores e do ambiente de trabalho. Sensores de segurança, por exemplo, sistemas de alarme, dispositivos de proteção, são exemplos de que a instrumentação ajuda a prevenir acidentes e a garantir o cumprimento das normas e também da regulamentação de segurança e dos ambientes. Além disso, a instrumentação é importante porque ela contribui para a inovação e para a competitividade. A constante evolução da tecnologia da instrumentação, ela acaba impulsionando a inovação dentro da indústria e possibilita agora o desenvolvimento de sistemas mais avançados, sistemas inteligentes, integrados. As empresas que investem em instrumentação de ponta podem obter vantagens competitivas, como maior flexibilidade, capacidade de adaptação às mudanças no mercado, diferenciação pela qualidade e eficiência também dos processos. Além disso, a instrumentação contribui para ajudar no gerenciamento de dados e na tomada de decisões, porque ela gera dados em tempo real, e esses dados então são essenciais para a tomada de decisões estratégicas, como ajustes operacionais, planejamento de manutenção, para otimizar recursos, a melhoria contínua dos processos, tudo isso é fundamental com a instrumentação. Então, em resumo, a instrumentação industrial é um componente vital para a indústria moderna. Ela proporciona controle, monitoramento, automação, segurança, eficiência e inovação em todos os aspectos das operações industriais. O constante avanço tecnológico nessa área é um reflexo da importância estratégica que essa instrumentação tem para a competitividade e para a sustentabilidade das empresas. Vamos agora explorar as tecnologias e as ferramentas das quais a instrumentação industrial faz parte. Ela faz parte de um ecossistema caro e muito valorizado dentro da indústria. As empresas têm investido pesado, não só nos equipamentos, mas também na mão de obra. O problema é que esse profissional está cada vez mais raro no mercado. E isso tem sido muito bom para nós. Já vou te explicar o motivo e como isso pode resultar em mais dinheiro em seu bolso. Mas, por enquanto, vou explicar sobre as diversas tecnologias disponíveis para quem atua dentro da área de instrumentação. E a instrumentação faz parte de um conjunto de tecnologias que é destinada a monitorar, a medir, a controlar. Essas são as funções: monitorar, medir e controlar. Desde os mais tradicionais instrumentos analógicos até os avançados sistemas de automação, como os PLCs, que são os controladores lógicos programáveis, os supervisórios, como por exemplo o SCADA, que é um sistema supervisório de controle e aquisição de dados, o SDCD, que é o sistema digital de controle distribuído. Com eles, a evolução da instrumentação tem sido fundamental para a eficiência, para a segurança das operações industriais. Mas vamos explorar essas tecnologias e essas ferramentas utilizadas e entender como elas são aplicadas em diferentes setores da indústria. Bom, os instrumentos analógicos, primeiro, eles são os precursores da instrumentação industrial. Eles utilizam sinais contínuos para medir variáveis como temperatura, pressão, nível e fluxo. E existem diferentes tipos de sensores. Por exemplo, os sensores de temperatura. Os dois mais comuns são os termopares e os termorresistores. Um termopar ele funciona com base no efeito Seebeck, que ocorre quando dois metais diferentes são unidos em duas junções e expostos a diferentes temperaturas.
Então isso gera uma tensão elétrica proporcional à diferença de temperatura entre as junções. Já os RTDs, ou termorresistores, né, medem a temperatura com base na variação da resistência elétrica de um material. Geralmente é platina, que ela é mais estável, né? Então, à medida que a temperatura varia, a resistência nesse metal varia. Então, a resistência é diretamente proporcional à temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Existem também os sensores de pressão, que são muito comuns. Os mais comuns são os piezoelétricos, né? Como são? São cristais de quartzo que geram uma carga elétrica quando ele é sujeito a uma deformação mecânica, né? Então, quando você aplica a pressão no diafragma, ele deforma esse cristal e a deformação desse cristal piezoelétrico gera, então, uma pequena carga elétrica que ela é proporcional a essa força exercida sobre ele, né? Então, esse pequeno sinal, ele é amplificado, processado e assim ele é transmitido para frente. Existem também os sensores ou medidores de fluxo ou de vazão, né, com vários princípios, né? Tem os ultrassônicos, eletromagnéticos, o que usa pressão diferencial, Coriolis, vórtex, rotâmetros. Cada um tem um princípio de funcionamento e uma aplicação diferente, dependendo de cada processo. Há também os sensores de nível, e eles também têm têm princípios diferentes, né? Radar, ultrassônico, utiliza pressão, tem os óticos, boia, o que usa radiação e muitos outros. Cada um também tem sua vantagem, sua limitação, ele é adequado para cada aplicação industrial. A escolha do sensor de nível correto depende ali do fator como o material a ser medido, a precisão, as condições ambientais, a compatibilidade com os processos industriais, então precisa ser avaliado. Todos esses sensores são cruciais para fornecer os dados precisos que alimentam os sistemas de controle. Então você precisa ler, transmitir e depois controlar. Por exemplo, o controlador lógico programável, PLC, eles são computadores, né, vamos chamar assim, industriais, e eles são projetados para controlar processos de manufatura. Eles são programáveis e podem executar uma série de operações lógicas de controle com bastante precisão e bastante rapidez. Eles são muito utilizados na automação de processos e substituiu o que antigamente era usado como relés, temporizadores, né? E eles são altamente confiáveis, eles são fáceis de programar, eles podem ser também facilmente reconfigurados, né, para diferentes tarefas. A questão é que eles são ideais para controle local e específico de máquinas ou processos. Então ele tem um limite na quantidade de entradas e de saídas, né? Também tem limitação no processamento. Então ele não teria, por exemplo, capacidade de controlar toda uma fábrica. É aí que entram os sistemas de controle mais robustos. Os dois mais comuns são o SCADA, que é o Sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados, e o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Qual é o foco do SCADA? O SCADA tem um foco ali na supervisão e na aquisição de dados, né? E ele monitora ali em tempo real e coleta os dados. Tem ali estações de supervisão, unidades de aquisição de dados, e ele conecta ali os PLCs e tem toda uma rede de comunicação. Ele geralmente é aplicado em geração de energia, tratamento de água, petróleo e gás, infraestrutura urbana. Já o SDCD é um sistema mais robusto, né? O sistema ele tem controles separados, né? Como diz o nome, controle distribuído. E ele é geralmente para indústrias mais complexas, né? Ele tem controladores distribuídos em toda a malha, né? Em toda a planta, redes de comunicação, estações de operação, né? E ele é mais aplicado em plantas maiores, como refinarias, plantas químicas, indústria de papel e celulose. Então, em resumo, a diferença está no nível de controle. O SCADA é mais orientado para supervisão e monitoramento, enquanto o SDCD ele oferece um controle mais robusto, né, e ele é distribuído. O SDCD ele tem mais escalabilidade. Você consegue, por exemplo, colocar uma planta industrial muito grande e complexa sendo controlado pelo SDCD. Já o SCADA ele é mais flexível, ele pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações mais simples, né, como citamos antes. As redes industriais elas são importantes, porque ela faz exatamente a comunicação entre cada uma dessas partes. E ela é eficiente, ela é fundamental. As redes industriais mais comuns hoje já utilizam o Ethernet, né, IP, Modbus, Profibus, DeviceNet, né, permite ali uma troca de dados entre os sensores e os controladores e os sistemas supervisórios.
E essas redes garantem uma comunicação assim, mais rápida, mais confiável. Ela é fundamental para a automação de processos mais complexos. Mas ainda são muito comuns os transmissores com sinal analógico, né? 4 a 20 mA, e alguns com uma comunicação serial. Para quem chegou a alcançar o 3 a 15 PSI, né? Comunicação com pressão, com o bico palheta, o sinal analógico já era uma grande revolução naquela época, né? Mas a verdade é que precisamos estar preparados para grandes mudanças. Com o advento da indústria 4.0, as redes de comunicação serão cada vez mais tecnológicas para que tenham rapidez, robustez no envio e no processamento de dados. Um dos fatores-chave nessa nova revolução industrial é o IoT, ou a Internet das Coisas. A instrumentação inteligente e a IoT industrial, ela está revolucionando a maneira como os dados são coletados, como são utilizados. Tem agora sensores inteligentes com capacidade de comunicação avançada que podem enviar dados para a nuvem e lá algoritmos de análise mais avançadas, com aprendizado de máquina, pode agora identificar padrões, otimizar processos em tempo real. Então isso permite uma manutenção preditiva, redução de custos, aumento da eficiência, que é tudo que as empresas mais querem. Por exemplo, eu posso utilizar essas informações para substituir minha manutenção preventiva por uma manutenção preditiva. Na preventiva, eu tenho um intervalo fixo para substituir uma determinada peça em um equipamento. Esse intervalo pode ser determinado com base nas recomendações do fabricante ou com base em meu histórico. Mas, geralmente, em equipamentos críticos, eu faço essa troca em um intervalo fixo para evitar que falhas causem paradas bruscas na minha planta. Já na preditiva, eu faço uma troca da peça apenas quando há necessidade. Mas como é que eu posso saber qual é o momento certo para fazer a troca de uma peça sem correr o risco de falhas? É aí que entra o IoT, ou a Internet das Coisas. Com esses sensores inteligentes, enviando esses dados para a nuvem, onde os algoritmos vão fazer agora uma análise avançada, vão conseguir criar padrões, vão determinar ali o momento certo para a troca. Isso é importante para reduzir custo, para evitar a troca desnecessária de peças, mas também para apontar a necessidade de uma troca até antes do previsto, o que evitaria muita dor de cabeça. Agora, onde entra a instrumentação nisso tudo? Ela é a peça fundamental nisso. É você, como técnico em instrumentação, que vai garantir que os sensores, transmissores, que tudo esteja devidamente calibrado e ajustado para que os dados sejam enviados de maneira mais assertiva possível. Então, a evolução da instrumentação industrial, desde os instrumentos analógicos até os avançados sistemas de automação com o IoT, têm sido essenciais para a otimização de processos industriais. As tecnologias modernas permitem agora uma coleta de dados mais precisa, um controle mais eficiente e uma maior capacidade de análise, resultando agora em melhorias significativas na produtividade, na segurança e aumentando a eficiência operacional. Como dizia meu professor Paul Robert, a instrumentação é linda. Ele falava isso e nós realmente aprendemos na prática. É lindo trabalhar com instrumentação. Agora, nós vamos falar sobre as vantagens de se especializar como técnico em instrumentação industrial. Essa área ela oferece diversas vantagens, que vão desde boas oportunidades de emprego, estabilidade profissional, até uma remuneração bastante atrativa e com possibilidade de crescimento em múltiplos setores da indústria. Vamos explorar detalhadamente esses benefícios. Primeiro vamos falar sobre demanda. A demanda por técnicos em instrumentação é consistentemente alta, há uma tendência sempre a buscá-los e existem algumas razões para isso. Por exemplo, a crescente adoção de tecnologias de automação e de controle de processos na indústria. Cada vez mais estão industrializando e cada vez mais as indústrias precisam de instrumentistas. Há uma necessidade constante de técnicos qualificados para assumir essa função. Além disso, as plantas estão passando por modernização constante, implementação de sistemas de controles mais avançados, e isso também causa aumento de demanda pelos profissionais. As empresas também estão focadas em estratégias de manutenção preventiva, que algumas não tinham, né? Preditiva. Então isso requer um grupo maior, um número maior de técnicos que sejam capazes de garantir esse funcionamento
contínuo e eficiente dos equipamentos. Além disso, você também tem um campo mais diverso para atuar. Os técnicos em instrumentação são necessários em diversos setores: petróleo e gás, área química, farmacêutica, alimentos, bebidas, papel e celulose, energia e muitos outros. Essas diversidades de setores proporcionam ali estabilidade, porque mesmo que um setor específico enfrente alguma dificuldade econômica, outros podem estar em crescimento. Além disso, há uma necessidade contínua, ou seja, nunca vai deixar de ser necessário técnico em instrumentação. Vai sempre precisar do técnico controlando, monitorando os sensores, garantindo assim uma demanda constante por esses profissionais. Quanto mais eficiente é o profissional, aumentam as chances não apenas de estabilidade, mas é muito comum também serem disputados entre as empresas. Dependendo do setor da indústria, da região do país, as empresas pagam caro para buscar na concorrência, né? Então você acaba sendo concorrido, disputado por muitas empresas. E um dos mais importantes é remuneração. A remuneração de um técnico em instrumentação é geralmente atraente, exatamente por causa da alta demanda e a especialização necessária. Então, por exemplo, é uma área que tem uma certa complexidade, apesar de não ser necessário ser um nerd, mas exige um pouco mais de esforço para que você aprenda, né? Então, essa complexidade técnica nesse sistema de instrumentação aumenta ali a responsabilidade, né, associada à sua correta operação, e isso faz com que você também tenha um salário mais competitivo. Mas quais são os cursos que eu devo fazer para atuar nessa área? As empresas costumam aceitar profissionais com formação técnica em instrumentação, técnico em automação, técnico em eletrônica, em mecatrônica e até mesmo em eletrotécnica. Esses cursos técnicos podem facilmente ser encontrados aí no Senai, nos institutos federais, nas escolas técnicas estaduais e em escolas técnicas particulares, mas procure sempre aquelas com reconhecimento do MEC. Além disso, outros cursos de aperfeiçoamento em áreas específicas podem ser um diferencial na hora de serem contratados. Por exemplo, o conhecimento mais detalhado em instrumentação analítica pode ser um grande diferencial, já que esse assunto é abordado de maneira superficial nos cursos técnicos. Bom, chegamos então ao final do nosso vídeo, onde exploramos em profundidade o mundo da instrumentação industrial e o papel fundamental do técnico nessa área. Então, se você está em um mercado saturado, com baixo salário, com alta rotatividade ou um setor em declínio, pode estar sentindo inseguro ou estagnado, com o conhecimento certo, você pode ter que escolher aceitar ou não as propostas de trabalho, que serão muitas. Pode ter que escolher onde trabalhar ou até quanto receber. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas a indústria está esperando pelo seu talento. Espero que você tenha aprendido bastante e se sinta inspirado a considerar essa profissão tão importante e promissora. Não se esqueça de deixar seus comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Então, até a próxima!